Do final dos anos 70 para cá, a China deixou de ser um país pobre, com a maioria da população vivendo no campo, para se tornar a segunda maior potência capitalista do mundo. Tanto crescimento econômico assim só trouxe esperança e alegria? Olhando para o cinema chinês, a gente vê que não é bem assim. Meu nome é Gustavo Rego e esse é o Cineolho. Para fazer esse vídeo aqui, eu vou usar como uma referência o conceito de anomia, desenvolvido pelo sociólogo Émile Durkheim. Aliás, eu já fiz um vídeo aqui no Cineolho sobre ele, é só clicar no link que está aparecendo aqui em cima para você saber mais. O Durkheim observou que a sociedade moderna é extremamente instável e dinâmica. Aliás, esse é um tema clássico da sociologia. Vários autores já refletiram sobre o fato de que, na sociedade moderna, as coisas mudam muito rápido, porque o sistema capitalista está baseado no crescimento econômico constante. Com isso, ele vai transformando espaços. As cidades crescem, novas infraestruturas são criadas, novas tecnologias mudam o nosso modo de vida. Isso faz com que a cultura se modifique muito rapidamente também. As mudanças de valores e de costumes que a gente vive em uma década do capitalismo equivalem a mudanças de quase um século nos modos de produção anteriores. Essa mudança constante deixa o indivíduo numa situação de muita insegurança. Se você der um Google agora no que significa anomia, você vai ver que a definição que aparece é a seguinte: é a ausência de lei ou de regra, desvio das leis naturais, anarquia, desorganização. É mais ou menos isso que o Durkheim vê na sociedade moderna. As transformações acontecem numa velocidade tão grande que o indivíduo perde as suas referências. Isso explicaria o porquê, na opinião dele, as taxas de suicídio aumentam nos momentos de crise econômica, mas também nos períodos de crescimento econômico. Porque quando existe crescimento econômico, a configuração da cidade muda, as profissões das pessoas também mudam. Então, os valores e o modo de vida com o qual o indivíduo já estava acostumado, de repente somem. E é como se o indivíduo perdesse o seu chão e não conseguisse ter um horizonte, para dar sentido à sua vida. Ou ainda, o Durkheim diz que as expectativas podem se tornar altas demais. Porque como está tendo um crescimento econômico, as ambições, claro que crescem, só que nem todas elas são satisfeitas, e aí isso produz muita decepção também. Para entender melhor, vamos ver como isso aparece nos filmes chineses. Em Plataforma, o cineasta Jia Zhangke mostra a vida de um grupo de teatro logo depois da morte do Mao Tse-tung. Com o novo presidente, que é o Deng Xiaoping, a China ia deixando o comunismo mais fechado e aplicando uma série de reformas liberais e capitalistas. Esse grupo de teatro do filme, que até então fazia peças de propaganda do regime, usando referências da cultura chinesa mais clássica, agora se torna um grupo de cultura privado que incorpora elementos da cultura pop e precisa passar a vender ingresso. 中平先烫了个头，这还挺合这个时代节拍的，看上去也像个西班牙女郎。 É um filme que aborda bastante esse choque do modo de vida. Por exemplo, com a introdução de algumas modas que antes ficavam só nos países capitalistas ou nas cidades muito grandes e que agora invadem esse modo de vida das pequenas cidadezinhas, da população rural ali do interior da China. Por exemplo, a calça boca de sino, o cabelo com aplique, com aquele permanente, ou então a introdução da maquiagem. Em nenhum momento parece que o Jia Zhangke quer apontar um juízo de valor definitivo sobre qual regime seria melhor, mas só retratar a mudança e como que ela impacta na vida dessas pessoas. Porque se o comunismo maoísta é apresentado como um regime de tolimento das liberdades individuais, do atraso econômico e da doutrinação, o capitalismo é também o regime das expectativas frustradas, da superexploração dos trabalhadores e da destruição dos espaços. Ou seja, a introdução do capitalismo não é retratada como uma coisa alegre e eufórica simplesmente, mas como uma situação que cria expectativas que nem sempre se realizam. O Jia Zhangke segue uma tendência do cinema contemporâneo chamado cinema de fluxo, que aliás eu já fiz um vídeo também aqui no Cineolho, está aparecendo aqui em cima. Falando de uma forma hiper resumida,
Cinema de fluxo é um conjunto de filmes que tentam criar não um sentido para suas histórias, mas provocar sensações. Ou seja, muitos desses filmes até têm uma história ali, mas a ideia não é tanto contar uma história com começo, meio e fim, muito lógico, mas simplesmente provocar sensações a cada cena, voltar-se muito para esse momento presente. E da mesma forma, toda a encenação não acontece como se tudo tivesse sido montado perfeitamente, organizadamente para a câmera, mas como se as coisas simplesmente estivessem acontecendo ali livremente na frente da câmera, como se nada tivesse sido assim tão planejadinho. Então, os planos de filmes desse tipo são mais irregulares. Ou eles são muito alongados, ou eles são muito curtos, com a câmera na mão ou com a câmera estática e os personagens meio mal enquadrados, mal enfocados. Tudo isso para criar a sensação de que o filme está apenas registrando coisas reais que passam na frente da câmera sem dar um sentido mais exato para elas. Essa estética do fluxo tem muito a ver com a ideia central de um outro filme do Jia Zhangke chamado Prazeres Desconhecidos, de 2002. Porque o filme é justamente sobre um grupo de jovens que não tem muita perspectiva e que fica vagando ali pela cidade, uma cidade em transformação, tentando encontrar o seu lugar. E eles estão começando a enfrentar os típicos problemas de uma cidade grande em transformação, do tipo a violência, o desemprego, a máfia, a prostituição. Então, para esses jovens, assim como para a estética do fluxo, nada tem muito um sentido, uma lógica, um começo, meio e fim. Tá tudo meio que perdido. E como eu falei, essa falta de perspectiva também é muito a cara da anomia. Outro aspecto da direção do Jia Zhangke que tem muito a ver com a anomia é a forma como ele retrata o espaço urbano. O Jia Zhangke vem de uma cidade no interior da China chamada Fenyang, e quando ele era jovem ele saiu de lá para estudar, voltou muitos anos depois, e quando ele voltou a cidade estava muito transformada, tinha crescido bastante. Daí que surgiu o interesse dele em filmar as paisagens da sua terra natal antes que elas desaparecessem. Porque a nossa memória não está só nas nossas lembranças sobre o passado, mas ela é um fenômeno do presente que é ativado pelo espaço. Os lugares guardam as memórias das situações que a gente vive neles. Por isso, os filmes dele registram essas paisagens que logo não vão existir mais. Ele gosta também de registrar os espaços que estão sendo destruídos para se construir outros no lugar. Então, as ruas em obras, a ponte sendo construída, os prédios em demolição, os terrenos vazios. Essa transformação radical do espaço tem paralelo na desolação, na anomia dos personagens que ficam perambulando como se estivessem perdidos. Esse apego à terra natal é um traço cultural muito forte na China. Desde a antiguidade, os chineses criam obras de arte e narrativas que contam a história de pessoas que são obrigadas a sair da sua terra natal em viagens a trabalho, aventuras, coisas do tipo, mas que sentem muita falta da sua terra natal. Então essa nostalgia, essa idealização da terra natal ajuda a gente a entender o impacto que possui para um chinês ver a sua cidade, que ele se acostumou a viver e tal e tudo mais, ser transformada radicalmente, ver várias construções sendo derrubadas para se construir prédios novos e mudando toda a cara da cidade. Essas características da anomia não estão presentes apenas no trabalho do Jia Zhangke e nem somente na China continental. Ainda que Taiwan não seja exatamente o mesmo país que a China, enfim, tem toda uma polêmica sobre isso. Se você quiser entender melhor, veja a live que eu fiz com a Yu sobre o cinema da China, Hong Kong e Taiwan. Mas enfim, ainda que não seja exatamente a mesma coisa, Taiwan também passou por um crescimento econômico muito grande, mais ou menos no mesmo período. E a gente percebe também os efeitos da anomia, por exemplo, num filme chamado Taipei Story, do cineasta Edward Young. O filme mostra a vida de um casal que mora junto e planeja se casar, mas vive uma crise no relacionamento. A mulher acabou de perder o emprego e o homem está frustrado no seu atual emprego. Ele fica dividido entre o saudosismo de quando ele trabalhava com beisebol no Japão e a esperança de imigrar para os Estados Unidos e começar uma vida nova. O casal já não consegue mais dialogar e cada um deles acaba tendo um envolvimento amoroso com alguém de fora da relação.
mas eles também não conseguem estabelecer uma relação de verdade com esses amantes extraconjugais. O filme faz muita referência a essas expectativas geradas pela anomia que não podem se realizar. Tem muitos personagens que ficam envolvidos com jogos de aposta, jogos de azar, por exemplo, né, o que é bem a cara disso. E esse vazio existencial é bem retratado nas atuações que são mais melancólicas, mais contidas. A gente também vê vários planos de objetos de consumo amontoados, mostrando como o consumismo capitalista pode ser bastante vazio de sentido também. 你看这些房子，我越来越分不出它们了。是我设计的，不是我设计的，看起来都一样。 E por fim, a mesma relação pode ser percebida nos filmes de Wong Kar-wai, um cineasta de Hong Kong. Em Happy Together, por exemplo, a gente vê um casal de homens gays que se muda de Hong Kong para a Argentina. Apesar de eles terem realizado o desejo de imigrar, de sair de Hong Kong, de ir para um lugar novo, o vazio existencial deles não passa. O sonho de conhecer as cataratas do Iguaçu, que eles nunca conseguem realizar porque eles sempre se perdem no caminho, apesar de eles estarem muito próximos deles, simboliza essa sensação de falta que o capitalismo causa. Da gente sempre sentir que está próximo daquilo que a gente deseja, mas não próximo o suficiente para poder tocar. No Amores Expressos, de 1994, o Wong Kar-wai também expressa essa visão do personagem que idealiza uma vida no exterior, desses amores impossíveis que nunca se realizam, esses desejos que não conseguem se realizar. Ele concretiza essa ideia, por exemplo, com esses planos que os personagens parecem que estão separados do mundo ao redor deles, como se eles estivessem perdidos, voando na própria idealização. É como se o individualismo tivesse feito o personagem perder a conexão com a realidade e com a sociedade que está ao redor dele. Além disso, usando essa técnica chamada de step printing, ele cria a sensação de que as coisas estão se movendo de uma forma muito acelerada, mas ao mesmo tempo muito lenta. Esse paradoxo das coisas que parecem rápidas demais, mas que ao mesmo tempo parece que não avançam, é típico da anomia. 好失望啊？都唔係啊，快瞓啦，佢唔會嚟㗎啦。 E aí, acha que faz sentido essa minha interpretação? Diga aí o que você achou nos comentários, porque eu adoro continuar a conversa com vocês aqui embaixo. E se você curtiu o vídeo, aperta o joinha aqui embaixo e compartilhe com seus amigos. E se você curte muito aqui o nosso canal, entre no apoia.se/cineolho e conheça a nossa campanha de financiamento coletivo. Qualquer 5 conto que você der por mês já vai ajudar muito a gente conseguir manter esse canal aqui no ar e também o nosso trabalho nas redes sociais, beleza? Muito obrigado. Esse foi mais um Cineolho, analisando filmes, interpretando o mundo.